E a história de hoje é Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Essa é a Chapeuzinho, amarelada de tanto medo. Chapeuzinho já não ria, em festa nem aparecia. Não subia escadas, nem descia. Não estava gripada, mas tossia. Ouvia contos de fada e estremecia. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. Não ia pra rua para não se sujar. Não tomava banho de chuva para não se ensopar. Não tomava banho para não desbotar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé por medo de cair. Então ela ficava parada, quieta, deitada. Agora, sem dormir, por medo de sonhar. Com medo de ter pesadelos. Agora, o maior medo da Chapeuzinho, o medo maior de todos, o medo mais medonho, era o medo de um tal de lobo. De um lobo que morava do outro lado da montanha, num buraco, lá na Alemanha, cheinho de teias de aranha. Vai ver que esse lobo nem existia. Mesmo assim, Chapeuzinho tinha medo de um dia encontrar com esse tal de lobo. De um lobo que nem existia. Mas a Chapeuzinho vivia pensando no lobo, falando do lobo, sonhando com o lobo. Tinha tanto medo, pensou tanto, que dia ela acabou topando com um lobão enorme. Um lobão com carão de lobo, dentão de lobo, jeitão de lobo. Um lobo bem lobão mesmo, que era capaz de comer rei, rainhas, princesas, vovozinhas, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. O engraçado é que a Chapeuzinho, assim que viu o lobo, perdeu o medo. O medo ficou pequenininho, pequenininho, pequenininho. E o lobo foi diminuindo, 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 até que ficou só o lobo. O lobo ficou morto de vergonha, triste, murcho, branco, azedo. Porque um lobo, tirado o medo, não resta mais do que um lobo. Parece até um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou passado e ele resolveu falar com a Chapeuzinho. Ele resolveu chegar na Chapeuzinho, conversar com a Chapeuzinho. E ele encheu o peito de ar e falou: "Eu sou o lobo!" E o Chapeuzinho? Nada. E ele falou mais alto: "Eu sou o lobo!" A Chapeuzinho nem tchum pra ele. Não tinha mais medo. Mas ele resolveu falar mais alto: "Eu sou o lobo!" E a Chapeuzinho ficou cansada. "Eu não quero mais brincar disso." O lobo ficou muito nervoso. E ele resolveu gritar o nome de lobo muitas vezes, para ver se a Chapeuzinho se dava de conta
quem ela era de verdade. E ele gritou: lobo, 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 lobo! Lobo! Para! Gritou a Chapeuzinho. E o lobo, parado, do jeito que ele estava, a Chapeuzinho olhou. Ele não era mais um lobo. Ele se transformou em um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem um com medo da Chapeuzinho de ser comido com vela, com tudo. A Chapeuzinho não comeu bolo de lobo porque ela preferia mesmo era bolo de chocolate. Mas depois disso, ela passou a não ter medo de mais nada. Ela começou a brincar no mar, subir em árvore, brincar na terra e até brincar de amarelinha. E toda vez que ela ficava com medo, ela transformava o seu medo em um amigo. Ela transformava num companheiro para brincar. E assim, dessa forma, ela podia brincar. E era assim, de uma maneira despercebida, que ela perdeu o seu medo. Por exemplo, o raio virou o raio. Barata virou tabará. Bruxa virou chabru. Diabo virou bodiá. O gandrá era um dragão. Jacuru era uma coruja. Barandu era um tubarão. E pão de sopa era bicho papão. Raio virou o rai. Barata virou tabará. Bruxa virou chabru. Diabo virou bodiá. Gandra era um dragão. Jacuru era uma coruja. Barandu era um tubarão. E pão de sopa era o bicho papão. E aí, gostaram da historinha?